Olá, famílias Canarinho, muitas saudades de todos. Esse é mais um vídeo do De Frente com Canarinho, que tem o intuito de levar a vocês informações através de entrevistas com especialistas. Então, hoje, nós falaremos sobre o tema desfraude e a convidada especial é a Daniele Tavares, que é nossa coordenadora, supervisora dos berçários da unidade Asa Norte. Então eu vou pedir para a Dani se apresentar e falar um pouquinho sobre esse tema que vai rechear os nossos vídeos de informações para vocês. Espero que vocês gostem do conteúdo. Olá, eu sou a Daniele Tavares, coordenadora dos berçários da unidade da Asa Norte. E hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão complexo e tão simples ao mesmo tempo, que é a retirada de fralda. Então, uma coisa muito importante que a gente entenda nesse bate-papo é que mais importante do que um método, do que o passo a passo de como retirar a fralda do seu filho, é entender os princípios, o pensamento por trás, né? O quão respeitoso esse momento tem que ser. É verdade, Dani. Então a gente precisa observar e entender, na verdade, melhor sobre os princípios que vão reger essa retirada de fralda para que não seja algo desrespeitoso, invasivo para o corpo da criança. Afinal de contas, se trata de uma etapa e de uma conquista muito importante, né? A fralda é um divisor de águas para a criança. Então, como é que a gente faz esse processo? E você acha então que existe uma pressão em cima disso, principalmente em relação aos pais? Fala um pouquinho sobre isso pra gente, Dani. Uma coisa importante da gente perceber e entender é que nem tudo passa por a gente. Então, nem tudo é responsabilidade do adulto, né? Não somos melhores pais se os nossos filhos tiram fralda em determinado momento da vida e nem somos pais omissos se eles demoram a retirar a fralda, porque esse é um processo que não passa por nós, que não depende do adulto. É um processo onde a criança é protagonista, né? E ela precisa ter uma prontidão para essa retirada de fralda. Também não é um processo que depende da vontade da criança ou do querer da criança. É um processo que depende de uma prontidão, né? Que a criança precisa estar preparada, pronta para iniciar esse momento. Então, o processo de retirada de fraldas não depende do adulto, não é quando eu quero que aconteça, né? Segundo a fala da Dani, ela finalizou falando da prontidão. Então, essa prontidão vem a partir do desenvolvimento da criança, né? E não da vontade do adulto. E aí, então agora, Dani, vamos falar um pouquinho sobre essa prontidão. O que seria isso? Vamos definir melhor como que eu olho para essa criança e sei que ela está pronta ou não para a retirada de fralda. Então, como saber se a criança está pronta para iniciar o momento da retirada de fralda? Então, a gente precisa avaliar 3 pilares no desenvolvimento dessa criança, que é o emocional, o cognitivo e o motor. É importante ressaltar que nenhum desses pilares é mais importante que o outro. Os 3 precisam caminhar juntos. Excelente, Dani. Então, nós precisamos observar se a criança está pronta nesses 3 pilares. Eu acho, então, que poderíamos destrinchar um pouquinho para que as famílias possam saber como avaliar as crianças nesses 3 pilares. E vamos começar falando, então, do motor? Como é que eu observo meu filho, a minha filha, para saber se, em relação ao desenvolvimento motor, ela apresenta prontidão para iniciar a retirada? Então, vamos falar um pouquinho sobre o pilar motor, né? Perceber como é que tá o desenvolvimento motor do seu filho é importante para o início da retirada de fralda. Então, a criança precisa ter um domínio corporal, conseguir ter autonomia para brincar com brinquedos, de subir, descer, pular. O pular com os 2 pés e o subir e descer escada alternando os pés, isso também demonstra que a criança está pronta, porque que os órgãos internos dessa criança estão prontos para esse momento. Quando a gente faz a brincadeira agora de repente, tirar os 2 pés do chão, a gente percebe o tanto de coisas que a gente mexe por dentro, né? Então, demonstra essa maturidade, essa maturação para esse período da retirada. Agora, é importante ressaltar que não é porque a criança sobe, desce e pula nos 2 pés que ela está pronta para a retirada de fralda. Isso são apenas alguns sinais que a gente pode começar a observar.
E agora, então, vamos ouvir um pouquinho sobre o pilar cognitivo. O que eu preciso observar e saber para que eu, então, entenda que a minha criança está apresentando a prontidão em relação ao desenvolvimento cognitivo, para que, né, essa retirada de fralda seja feita de forma tranquila. Em relação à parte cognitiva, essa criança, ela precisa entender comandos simples, precisa conseguir comunicar-se, né? Fazer-se entender, se expressar. Não necessariamente pela linguagem falada, mas de alguma forma essa criança precisa já conseguir expressar o que ela pensa, algum comando, ter um tempinho de concentração mínima. Então, isso demonstra que cognitivamente ela já está começando, já está mais preparada para esse momento da retirada. E agora, para fecharmos os pilares, vamos ouvir a Dani falar um pouquinho sobre o pilar do desenvolvimento emocional, que é muito importante também para esse período de retirada de fralda. E o último pilar, mas não menos importante, é o pilar emocional. É importante a gente observar como anda o emocional dessa criança, se está tudo bem emocionalmente, se essa criança está dormindo bem, como é que andam todas essas questões. E também escolher o melhor momento para a retirada de fralda, né? Um momento em que a criança está passando por alguma questão que mexa com o seu emocional, como mudança de endereço, mudança de rotina, adaptação à nova escolinha, uma babá antiga que foi embora e a criança está sentindo falta. Então, esses não são os momentos melhores para a retirada de fralda. Então, é devagar, uma coisinha de cada vez. Ótimo, Dani. E em relação à prontidão emocional, eu gostaria de ressaltar que é muito importante isso que a Dani colocou, da gente escolher um bom momento e avaliar também se a criança está preparada para essa retirada. Então, mesmo que esteja tudo bem, não tem mudança de escola, de casa, de babá, irmãozinho chegando, separação, tá tudo bem. E agora eu preciso olhar se o meu filho tem maturidade emocional para iniciar essa retirada. Então, por exemplo, a criança se incomoda muito para parar de brincar para ir ao banheiro fazer xixi. É porque ela ainda não está madura, então, para retirar a fralda. Então, se a gente começa a retirada, todas as vezes que essa criança tiver que parar de brincar para ir fazer xixi, vai ser um cabo de guerra, vai ser um problema, vai gerar conflito, vai ser um estresse. E aí, à medida que a criança vai se desenvolvendo, ela vai começando a não se importar tanto com esse parar de brincar para ir ali rapidinho ao banheiro. Então, isso não passa a ser para ela um problema, uma questão. Então, esse é um bom fator também determinante para ver se essa criança está pronta emocionalmente para essa retirada de fralda. Ela se importa com o xixi na fralda, ela mesma já quer ir ao banheiro, ela quer parar um pouquinho para ir ali fazer xixi no peniquinho ou no vaso sanitário. Então, é bacana observar também esse ponto. E por fim, Dani, se eu resolvo que é o momento de retirada de fralda do meu filho, eu não posso treiná-lo para fazer essa retirada? A criança não pode aprender? Talvez, mesmo não estando pronta nesses 3 pilares, não é algo que eu possa treinar e tudo bem, vai dar tudo certo? Ou tem consequências disso para a criança? Fala um pouquinho sobre isso para a gente fechar, então, esse conteúdo de hoje. Quando retiramos a fralda antes do tempo da criança, nós conseguimos que a criança retire a fralda. A educação sanitária ela acontece porque a criança é treinada, a gente faz um treinamento ali e a criança, pouco a pouco, vai sendo treinada até que ela entende como funciona e aprende a usar o pinique e o vaso. O problema disso é porque esse processo muitas vezes se torna um peso para a criança que não está pronta, que se sente constrangida quando faz cocô e xixi fora do vaso, não consegue entender ainda como esse processo funciona, não quer parar de brincar para ir no banheiro porque para ele não faz sentido nenhum. E à medida que isso começa a se tornar um peso para a criança, logo isso começa a se tornar um peso para a família inteira. Porque a criança vai fazer cocô e xixi fora da hora, vai fazer na roupa, vai chorar, vai se recusar a usar o banheiro. E aí, por mais que a família tente manter a calma e não transmitir para a criança a sua ansiedade, a sua angústia diante desse cenário, as crianças elas são especialistas na linguagem não verbal. Né? Então, elas entendem as nossas expressões, as nossas respiradas fundas, elas conseguem ver muito bem o que passa dentro de nós. E isso vai gerando um constrangimento, porque a criança começa a perceber também que os pais não estão felizes com ela, então um sentimento de autoestima, de não pertencimento.
e que gera traumas futuros, né? Consequências futuras para essa criança, como adolescente, como adulto, em vários âmbitos assim do seu desenvolvimento. Por isso que esse assunto precisa ser visto assim com muita atenção, com muito carinho e feito de forma muito respeitosa. Bom, eu concluo então deixando a reflexão de que, de fato, não é um adulto que escolhe a hora da retirada, a criança precisa estar pronta. Realmente, como a Dani falou, a criança pode se sentir muito frustrada, muito constrangida, isso pode ser traumático, e ela pode carregar esses traumas para a vida adulta, porque a retirada de fralda toda acontece nessa região onde a gente tem os nossos órgãos sexuais, uma região responsável por prazer, por evacuação, enfim, é uma região muito delicada, onde a gente às vezes guarda muitos medos, e a gente precisa olhar de fato com muito carinho e cuidado para esse processo. Gostaria de lembrar que eu e a Dani fizemos uma live, aqui nós falamos de forma muito resumida, mas nós fizemos uma live com esses princípios e algumas reflexões e desmistificando um pouco esse processo da retirada. Ela está lá no IGTV do Instagram da Escola Canarinho, caso vocês tenham interesse. Vocês podem assistir a live e caso vocês tenham dúvidas particulares ou queiram acompanhamento para o processo de retirada do seu filho ou da sua filha, pode procurar a gente que a nossa equipe está inteiramente à disposição para ajudá-los. E lembrando que não existe desfraude coletivo ou essa criança é grande demais para usar fralda ou ela tem que tirar logo. Acho que a gente pode ter bastante tranquilidade e deixar a criança retirar a fralda quando ela estiver de fato pronta para. E aí vai ser mais fácil, mais prazeroso, mais tranquilo para todo mundo, sem muito constrangimento, muito estresse e com muito mais leveza, né? Espero que tenham gostado do conteúdo, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.